Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao vivo. Gersinho, antes de qualquer coisa, antes que me falem que eu estou olhando torto, qual que é a minha câmera? Aquela ali, né? É porque outro dia teve uma outra aí que andou falando aí que eu estava... Foi que eu estava olhando torto assim, que nem estrábico, né? Então é aquela ali. Boa noite, muito bom estar com você mais uma vez. O Opinião, mesmo nesse feriadão da consciência negra, a gente aqui ralando. Paulo, está reclamando? Trabalho escravo? Não, não é nada disso. Pelo contrário, a gente tem um prazer imensurável de estar aqui com você a cada noite, a cada dia, feriado ou não. É muito bom estar com você, trazendo sempre uma boa entrevista, boas informações, importantes informações, aquelas que agregam valor em termos de informações ao final do seu dia, não é? Não é diferente hoje, porque está a postos com a gente aqui pela primeira vez, né? Eu fico muito contente quando vem alguém pela primeira vez, que é a oportunidade de a gente conhecer melhor a pessoa e o que ela faz, o que ela desempenha, não é? Ela integra, inclusive, o Conselho da Cultura aqui da capital de Mato Grosso. Está aqui a Viviane Góes, conselheira de Cultura de Cuiabá, ali no segmento de patrimônio histórico. Vamos conversar de cultura, sobre também as culturas religiosas, as de descendência africanas, não é? Ela, inclusive, é eu chamo religião Umbanda, né? E vamos conversar. Eu conheço muito, eu não sei muito os termos técnicos, mas daqui a pouquinho eu vou falar, inclusive, o nome dela na Umbanda. E o nome de registro de batismo é esse que eu falei aqui, Viviane Góes, que veio com a gente aqui para prosearmos um bocadinho, falarmos de cultura aqui na capital de Mato Grosso, ok? Fique bem atento, o prefeito esteve aqui ontem, falamos já um pouco de Cuiabá e agora, no dia de hoje, vamos falar sobre como é que está aí o Conselho, notadamente essa parte do patrimônio histórico. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Rapaz, fez um calor demais. Rapaz, hoje eu achei que a gente... Se bem que eu acho que nós batemos o recorde de calor hoje. Não sei se lá na sua... Fez, não é? Fez muito calor hoje. O que é aquilo, rapaz? Ligava o ar e não tinha jeito, e jogava gelo no corpo, não tinha jeito. O que era aquilo, não é? Eu falei, o sol, mas não teve jeito. E não deu nenhuma chuvinha, né? Você andou vendo alguma notícia de chuva? Previsão? Não, na minha área lá não... Não, previsão? Previsão nenhuma. Também? Nenhuma. Aí, tá muito difícil de chuva esse ano, viu? Está muito difícil, não percamos as esperanças. Viviane Góes, muito bom tê-la aqui, obrigado por aceitar o nosso... Ela veio a rigor, Eu queria saber o nome desse negócio. Eu falo negócio, desculpe a minha doce ignorância, né? Esses adereços que vocês usam na cabeça, e enfim... mas antes de qualquer coisa, quero cumprimentá-la, agradecer pela sua vinda. Que nem eu disse agora há pouco, que seja a primeira de uma série de outras tantas que a gente gosta, adora falar de cultura e esmiuçar tudo que há de riqueza da nossa cultura. Bom tê-la aqui. Falando para começar, depois de você responder sobre o adereço aí, sobre o seu papel no Conselho da Cultura aqui de Cuiabá, essa parte do patrimônio histórico, como que se dá essa reunião, essa participação, a sua participação, vários conselheiros, a gente sabe, mas conta pra gente aí como é estar participando desse grupo aí que compõe os conselhos culturais da capital. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite a todos. Agradeço pela honra de ter me convidado para esse momento. Saudações tradicionais aos meus mais velhos, meus mais novos. Saudo a minha ancestralidade por ter me colocado nesse momento, nesse lugar de fala. Primeiramente... O adereço que eu te pedi para falar, porque não eu ficava o programa inteiro falando, mas esse negócio não sei o que.
E não é negócio na sua cabeça. São termos, que quando não se conhece a religião, a gente entende. Tudo é questão de letramento, tudo é questão de conhecimento. Então, eu também estou aqui para me fazer essa parte. A gente aprende, então, né? Sim, então, o que está na minha cabeça se chama um pano de cabeça, né? Que a gente protege. Pano de cabeça? Isso. É tão simples Ojá, assim. também em outras Cojá? línguas. Eu sou uma Mameto Yainquice, sou da nação de Angola, Candomblé Angola, então sou uma angoleira. A minha casa, meu terreiro se chama Inzovanju, terreiro de Vovó Chica da Guiné, que também é localizado ali no Centro Histórico de Cuiabá, onde nós trabalhamos a nossa cultura de matriz africana e trabalhamos nossos projetos sociais. Vovó Chica Da Guiné. fica ali na Pedro Celestino. o terreiro, é terreiro que fala, né? Isso. Um zó. O Zó? Um zó. Um Zó. Isso. E, pois bem, aquilo que eu perguntei sobre o conselho propriamente, querida, como que funciona a participação, o que você está achando, tem tido participação, a sua voz, pelo que você representa ou tenta representar, tem sido ouvida, tem sido absorvida? Conversei com Johnny Everson, que é o secretário de Cultura, aliás, ele que me passou o seu contato que eu não tinha. Como é que está essa participação no Conselho? O Conselho, ele está num trabalho contínuo. Nós, conselheiros, trabalhamos todos os dias nos nossos segmentos. Eu estou no segmento de patrimônio histórico devido à minha luta dentro do patrimônio histórico mesmo. Eu tenho uma casa localizada no centro de Cuiabá e ali eu faço trabalhos sociais voltados aos imóveis. Nós temos culturas e materiais que estão ali que precisam ser valorizadas e hoje elas ainda não estão vistas. Então, dentro do Conselho, a minha voz é levantar e fazer uma cutucada, vamos dizer assim, na Casa de Leis, para que comece a enxergar o centro histórico de uma melhor forma, no modo de preservar, de valorizar e revitalizar as casas. Entendi. E o secretário, ele tem essa importância, porque ele nos dá a voz, nos dá poder, nos escuta. Ele tem um poder, ele tem uma visão de escutar os conselheiros, em todos os segmentos, tanto no audiovisual, quanto questão de patrimônio, de cultura. Então, ele tem esse olhar. Vocês se reúnem de quanto em quanto tempo? Mensalmente, a gente se reúne presencialmente uma vez, mas a gente tem nossas reuniões esporádicas, que é sempre em chamada de vídeo, né? Videoconferência. Isso, videoconferência. E tem sido tirado dessas videoconferências... Deixa eu falar para o Lorenberg, já eu chamo ele, porque senão ele fica cheio de ciúme aqui, porque a gente pensa que a gente ignorou ele. Só para encerrar essa parte aqui, Lorenberg, já te chama aí. Tem saído já, em 10 meses de gestão, já tem saído encaminhamentos? Dentro do Conselho há muitos encaminhamentos, inclusive o nosso regimento está em andamento também, e nós estamos com as minutas, né, sobre os recursos da PENAB que já estão aí. PENAB é o... O que é PENAB? PENAB é o quê? PENAB é a lei que está fazendo fomento para os segmentos aqui que fazem as publicações, que fazem os concursos, os editais aqui dentro do estado de Mato Grosso. Perfeito. Vamos esmiuçar muito mais sobre essas questões todas. Professor, por favor. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria de tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. Obrigada. Eu vou pedir à senhora para eu sair um pouco fora desse assunto que tão bem o Paulo provocou-a, até porque eu vou voltar a esse assunto. A senhora falou das questões dos casarões no centro histórico, isso me fascina e me seduz, mas eu gostaria de ouvi-la a respeito de um outro assunto, que é o prosseguimento daquilo que nós conversávamos lá na sala. Eu tenho aqui trechos de falas de um parlamentar negro, Hélio Lopes, que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Hélio Lopes é deputado federal, reeleito deputado federal pelo Rio de Janeiro do PL. Foi no primeiro momento do PSL e agora é do PL. Ele saiu lá na comissão, na sessão da Comissão de Direitos Humanos, ele saiu contra a questão do combate ao racismo, porque ele disse que isso é uma indústria do racismo. E que beneficia apenas o movimento, não ao povo. São palavras dele, estou repetindo as palavras dele.
Aí, logo em seguida, de acordo com o site Poder 360, do dia 19 de 11 de 2023, esse mesmo parlamentar disse o seguinte, entre aspas, sou contra a construção do movimento negro. A luta do movimento negro não é pela cor, não é pela causa, é pelo voto. Fecham aspas. E aí, em um discurso no plenário da Câmara Federal, do dia 13 de 11 de 2024, na sessão 196, no período da tarde, ele disse, entre outras coisas, ele disse esse seguinte trecho, entre aspas, esse negócio de reprodução, de reparação histórica, de que o Brasil precisa reparar, aí ele pergunta, reparar como? Somos um Brasil miscigenado. A minha pauta ideológica não vale a cor da pele. Não pode falar, entre aspas, peste negra, entre aspas, mulato ou mulata, entre aspas, criado negro, mas pode comemorar o Dia da Consciência Negra. Mais do que absurdo. Quer dizer, ele fala tudo isso aqui, que é um grande absurdo. Eu estou falando de alguém que é um deputado federal e é negro. É bom lembrar sempre isso. Eu gostaria muito de ouvir a respeito desses trechos da fala desse parlamentar. Vamos lá. Nós temos uma sociedade criada onde que um negro, a nossa cor, ela não teve voz. No nosso primeiro diálogo, hoje é dia 20, Dia da Consciência Negra. E eu disse que a consciência negra ela é 365 dias. Porque hoje é um dia que fez com que nós tenhamos, a sociedade que ainda não nos enxergam, ter essa consciência, começar a entender a consciência, entender o próximo. A fala do meu amigo é como eu disse, as pessoas têm grandes opiniões e pequenas opiniões. E o Brasil ele é construído por pequenas opiniões de pessoas que fazem muito por aqueles que ainda não estão fazendo nada. Eu fico preocupada porque quando um negro fala contra a sua própria cor e diz que isso não é sobre cor, é um abafamento novamente do povo negro. Nós temos que ter voz. Nós não tínhamos voz. Nós não tínhamos dia. Tinha dia de alguém, mas nunca tínhamos nosso. O 360 dias que eu disse, que é os nossos dias, que a gente luta todos os dias, é a fala negativa de quem nem sabe que dia que seria hoje. Então, a opinião desse senhor é lamentável para a nossa classe. É lamentável pela nossa luta, é lamentável pela nossa resistência, é lamentável pela forma que a gente luta todos os dias para ter a valorização nesse planeta. Ok, o Opinião vai voltar para a questão cultural aqui de Cuiabá. Eu quero dizer que nós temos aqui uma história maravilhosa na capital de Mato Grosso. Nossa primeira capital do estado foi Vila Bela, não é? Sim. E mesmo não sendo Vila Bela, Cuiabá tem também o seu, vamos chamar de contingente, ou sua parcela, enfim, de pessoas notadamente de origem africana, que veio, não é? Os afrodescendentes. Esse pessoal hoje aqui está bem representado na sua avaliação, Viviane? Porque assim, tem políticas, tem sofrido na pele, e quando eu falo na pele, eu estou falando literalmente mesmo, né? Tem ficado à margem das políticas públicas, eu não estou falando desta somente gestão, das que passaram também, porque, poxa, está tão complicado para todos, de todas as cores de pele, e agora, e tem os negros, né, que sempre levantaram essa tese e essa informação com base, inclusive, muitas vezes em dados científicos, dados estatísticos, aliás, não científicos, mas estatísticos, de que realmente ficavam sempre à margem das políticas, não eram contemplados com políticas públicas condizentes ou suficientes, não é? Como é que está isso hoje na condução
dessa gestão municipal aqui. Depois a gente pode até fazer explanação para as esferas estadual e federal. Eu queria falar de Cuiabá. Como é que está isso hoje? Então, nós somos 65% da população aqui, nós somos um povo negro, né? As políticas públicas afirmativas para o nosso povo ainda não estão chegando na base. Não está chegando? Está chegando em nós. Como o que, por Nós exemplo? estamos lutando, vamos dizer, nós estamos lutando por editais, cotas. A UFMT, esses últimos dias, esses últimos meses, foi apedrejada. Então, o sistema, ele tende a não valorizar. Mas nós continuamos na militância, fazendo com que isso abra portas para o povo negro. Né? Agora, as políticas públicas, elas têm que ter um retalhamento para o povo negro. Nós temos que lutar, nós lutamos todos os tempos para ter esse espaço. Nós precisamos de espaço, nós temos que ter voz. As políticas têm que chegar para o povo negro. São cotas, são emendas, tem que ter uma valorização do povo negro. Então, aqui no município de Cuiabá, está tendo uma transformação, está caminhando, está dando um passinho lento, mas nós estamos trabalhando. A representatividade dentro do meio político, a gente está lutando para ter. Tem muitos vereadores que já se colocaram à disposição, tentando fazer com que nossa luta tenha valorização, mas ainda a gente está a duras penas ainda, precisando de uma representatividade com mais força para o nosso povo. Então, você acha que existem ações encaminhadas, mas ainda a passos lentos, é isso? Isso, com certeza. E em nível de Estado, em nível de... Eu sei que, não sei, Lorenberg, na Assembleia Legislativa tem o Conselho dos Negros? Tem um Conselho... Não. Não. Só não tem o do... O Estado Mato Grosso, né? São dois estados que não têm conselho... LGBT e negros. E né? negros. E negros, né? Que é Paraíba, né? Paraíba não, é... Eu não lembro o outro, mas Mato Grosso é um deles. Mato Grosso é um deles. Eu lembrava que Mato Grosso não tinha o conselho LGBT, mas Isso. negro também não tem? Não. Olha que sacanagem. Eu acho que os deputados podiam, considerando que se em Cuiabá somos 65% de descendentes, né, de povos africanos, é assim que fala? Somos afrodescendentes. E não pensando em voto, mas pensando no lado humano mesmo, né? A gente precisa de políticas sérias que atinjam, que beneficiem essas pessoas. A Por que que não reparação há? que fala muito, eu acho que a reparação, o termo reparação é um termo de valorização da história. A nossa história ela foi talhada, ela foi calada. Tem que ser colocada em pauta. Uhum. Tem que mostrar como foi a história do negro no Brasil, como começou, por quê. A reparação que a gente pede é isso. E como que se repara isso? Se repara isso nas escolas, porque Nós temos... as escolas são o quê? Elas seguem uma determinação MEC, né? Que são coisas escolhidas no MEC. Nós temos uma grande luta. As escolas é um meio para fazer com que tenha um letramento racial. Uhum. A pessoa não nasce racista. A pessoa não nasce intolerante. Isso é de criação, isso é de educação, isso é de letramento. Então, há uma necessidade de ter esse olhar. Porque dentro da SEDUC, dentro dos ministérios, tem materiais de didática de pessoas negras, de pele negra. Sim. Tem livros indicados para colocar dentro das escolas. Eu vi uma reportagem, eu não lembro o nome da emissora, que teve uma atividade dentro da escola que o pai chamou a polícia porque a criança desenhou o desenho de um orixá, falando que a escola estava induzindo a criança a entender. Teve uma repercussão muito grande dentro das redes sociais. E por que a gente não pode, por que nós não podemos adentrar, não fazer esse letramento, fazer essa educação religiosa, fazer essa educação cultural dentro das escolas, para a sociedade começar a compreender a cultura? Entendi. É complicado, né? E se não tiver vontade política, não se avança mesmo. Não se avança mesmo. Olha, eu vou só dar uma pausa pequena
não é, na nossa conversa, porque eu preciso chamar o intervalo comercial, mas antes eu quero dar um recado para todo mundo, para você inclusive, para a gloriosa Isabela, que é a sua esposa que está ali também, para todo mundo que está assistindo ao programa Opinião, que vem aí. Olha só, rapaz, você não pode deixar de entender que nós estamos chegando no final de ano, há 28 anos, olha só, há 28 anos, o Grupo Gazeta de Comunicação realiza o Natal da Solidariedade. Nesse ano, nosso tema é Aqueça um Coração, compartilhe amor. E isso mesmo, ó, compartilhamos amor em forma de doação para as famílias que mais precisam. É tempo de união, esperança e solidariedade. Convidamos você a fazer parte dessa corrente do bem, com a consciência de que a cada doação você não está apenas entregando um item, mas sim um gesto de esperança. Você pode ajudar contribuindo principalmente com alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar, café e enlatados. Brinquedos, roupas e calçados em bom estado e limpos para que possam ser usados de imediato. Estamos recebendo suas doações até o dia 12 de dezembro, na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil. Informações 653-612-6507, 3612-6190. Em todas as lojas Moda Verão também, e ainda no Rotary Clube CPA, Escola Modelo no Industriário 1 e Shopping Popular. Natal da Solidariedade do Grupo Gazeta de Comunicação. Entre você também para esta rede de solidariedade. Intervalo comercial, a gente volta já já. Pois bem, eu estou aqui só dando uma coladinha aqui, porque de vez em quando a gente esquece as coisas, né? Eu estou aqui dando uma coladinha aqui no meu celular aqui. Estamos apresentando o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Muito bom estar com você, aonde quer que você se encontre nesse feriadão da consciência negra. A gente já continua aqui com a nossa gloriosa Viviane Góes, que vai falar mais sobre... Tem muita coisa para falar com ela aqui, inclusive sobre religião, não é? Eu falei Viviane Góes, mas se você chamá-la de Mameto, aí eu não vou me arriscar a dizer esse nome aqui, porque eu não sei falar. É Sinavanju, o quê? Sinavanju. Sinavanju? Isso. Aí agora eu já sei, Sinavanju. Ela é presidente, inclusive, do... não vou falar. Isovanju. Meu Deus do céu, Lorenberg. Próxima vez você vai falar esses nomes aqui, viu? Porque eu não sei falar. Nisovanju. Terreiro Vovó Chica da Guiné, que fica ali, ó, na Pedro Celestino 391, no Centro-Norte. Antes eu quero chamar aqui o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Então, aquela novela de quem o Lula indicaria para o Supremo Tribunal Federal chegou ao fim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quinta-feira, dia 20, o advogado, no caso, o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Ele foi indicado para a cadeira do ministro Luiz Roberto Barroso, que anunciou a aposentadoria antecipada da Corte e deixou o tribunal no mês passado. Messias tem 45 anos e poderá ficar no Supremo
pelos próximos 30 anos, quando completará 75 anos de idade. Essa é a idade para aposentadoria compulsória. Então, para tomar posse, Messias precisa passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, e ter o nome aprovado em votação no colegiado e no plenário da Casa de Leis. Bom, a data da sabatina ainda será definida. Jorge Messias está no comando da AGU desde 1º de janeiro de 2023, início do 3º mandato de Lula. Nascido no Recife, o futuro ministro, provável futuro ministro no caso, né, porque tem que passar pelo Senado ainda, pela sabatina, o futuro ministro, ele é procurador concursado da Fazenda Nacional desde 2007. É formado em Direito pela Faculdade de Direito do Recife e possui os títulos de mestre e doutor pela Universidade de Brasília. Então, durante o governo da presidente Dilma, Messias foi subchefe para assuntos jurídicos da Presidência da República. O setor é responsável pelo assessoramento direto da presidente. Portanto, está aí, vem aí uma sabatina. Orenberg tem 2 principais requisitos que ele tem que preencher. Nós lemos, eu li aqui alguns dos critérios do currículo dele, nessa questão da formação dele, talvez preencheria o notório saber jurídico. Aí tem também a reputação ilibada. São os 2 principais. Quem vai dizer se preenche ou não preenche são os senadores que o sabatinarão em data a ser definida. Na história, pelo menos num passado distante, eu diria, não tem registro. Teve o Barata Ribeiro lá no... Floriano Peixoto. Floriano Peixoto. Por Floriano Peixoto. Eu ia falar Deodoro da Fonseca. No governo de Floriano Peixoto, Barata Ribeiro, que veio a ser tio-avô do Agildo Ribeiro, que era aquele humorista que tinha na Globo. Mas, assim, desde que eu me entendo por gente, ninguém nunca foi reprovado ou teve o nome recusado no Senado. Agora, tem buchicho de bastidor, tinha uma corrente defendendo, inclusive apoiada pelo Alcolumbre, que é o presidente do Senado, o nome do Rodrigo Pacheco, o que não foi considerado pelo Lula, que numa reunião, inclusive ontem à tarde, ou foi hoje de manhã, reunião aí demorada, bateu o martelo, companheiro Messias, vai ser você. Aí já deu a martelada final. Agora, esperar o que vai vir. Eu não sei não, tem muito buchicho? Tem muito buchicho. Não sei não se teremos novidades aí em relação ao patrasmente, né? Todos que passam por lá são aprovados. Paulo e amigo telespectador, muito rapidamente, o primeiro ponto que a gente deve observar sempre, e o Paulo tem razão, que havia buchicho, até porque, veja, o presidente da República já tinha escolhido, mas não tinha dito ainda quem seria. E havia toda uma especulação. E uma parte do Senado, sobretudo capitaneado pelo presidente do Senado, queria e torcia e pressionava para que o presidente da República escolhesse o Rodrigo Pacheco para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ok, amigos? Todos, já de uma forma geral, sabiam que essa escolha seria um pouco difícil, mas eles insistiram, e com razão. Havia um movimento no Senado
e eu cheguei a contar, e eu posso estar equivocado com o número de 30 senadores, sobretudo da oposição, que fazia essa pressão. Se esses 30 senadores mantiverem a sua resistência com relação ao Messias, com relação ao escolhido pelo presidente Lula, teremos aí 30 votos contrários, mas num universo de 81. A meu juízo, será difícil? Será, mas não é impossível. E o governo vai emplacar, o Messias será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a menor dúvida disso. 30 votos contra 81, quer dizer, o governo ganha. Isso considerando a casa cheia, né? É, a casa cheia, Okay. Considerando isso. E um outro detalhe, o Paulo também fez lembrança, trouxe a lembrança de todos nós, que muito difícil o Senado reprova ou rejeita um candidato indicado por nenhum presidente da República. O mais antigo foi lá no governo Floriano Peixoto, olha a antiguidade disso. Floriano Peixoto indicou 5 integrantes para o Supremo Tribunal Federal. E os 5 integrantes indicados por ele foram reprovados pelo Senado da República. Um deles foi esse que o Paulo lembrou. Barata Ribeiro. Que ele não era advogado, era médico. Verdade. O Barata Ribeiro era médico, amigos. E mais um detalhe curioso para o amigo telespectador entender melhor. Naquela época, a sabatina se dava depois da posse. O Barata Ribeiro é empossado. Um ano depois ele foi sabatinado e rejeitado. 2 anos depois, ele vem como candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro e vence a disputa e vai ser colega de quem o reprovou. Percebe, amigo, como a roda gira e o mundo capota, como diz o ditado muito antigo? Tem um problema seríssimo nas sabatinas do Senado. No Senado não se faz sabatina. Eu tenho acompanhado as últimas sabatinas, eu tenho acompanhado, e a sabatina não dá da forma como deveria se dar. Sobretudo no ano véspera de eleição. 2/3 do Senado virão para uma reeleição em 2026. Nós não podemos perder de vista isso. Portanto, e, além de tudo, uma parte substanciosa dos parlamentares federais são meio preguiçosos. Eu estou sendo generoso, para não dizer todo preguiçosos. Não elaboram as perguntas que deveriam elaborar. Vamos retomar aqui nossa entrevista com a Viviane Góes, tá certo? Conosco nesta noite aqui, na noite do Dia da Consciência Negra, muitos assuntos aqui. Viviane Góes ou Mameto Sinavanju? Sinavanju. Ah, tô aprendendo. Viu, Isabela? Não é só você que sabe falar, não, viu? Isabela é a esposa. Sinavanju. Isso. Mameto. Você, no dia a dia te chamam de Mameto? Sim. Ou de Viviane? Mameto, mãe. Sinavanju, isso. Mãe Sinavanju. Hoje já me lá quando no me terreiro, chamam de Viviane, assim, eu já meio que estranho, às vezes não estão acostumadas já com a minha digina. É um terreiro umbandista ou do candomblé? Candomblecista. Candomblecista. Isso. Lá a gente cultua candomblé e umbanda. Uhum. Eu vou passar, eu sei que o Lorenberg quer tocar nesse assunto, o Lorenberg é que nem eu, cheio de dúvidas sobre essas denominações, e aí eu percebo nos olhos dele que tem algumas curiosidades, então, por favor, professor. Não, mas exatamente, eu quero pegar carona, e eu gostaria muito que a senhora comentasse um pouco rapidamente a respeito de Umbanda e Candomblé, se são de fato religiões, são consideradas religiões, até para ajudar o amigo telespectador que não tem familiaridade com isso, passar a ter. Então, nós somos, sim, religiões, nós somos de matriz africana, nossa base. A Umbanda, ela trabalha com as 7 linhas da Umbanda, que são guias espirituais, são denominados por segmentos, tem a linha de Preto Velho, que trabalha com os senhores mais velhos, que fazem paz, tem a linha dos caboclos, tem a linha dos baianos, dos boiadeiros, a linha das crianças. Exu e Pombagira é o que mais a sociedade
Esse do candomblé. Isso é Umbanda. Umbanda. Isso. Pombagira. Exu, Preto Velho, Caboclo. Caboclo. Isso. Isso é Umbanda. Isso. Que são os guias espirituais que trabalham na linha da Umbanda. Já o candomblé, nós cultuamos a força da natureza, que são os encantados, que nós trabalhamos com a energia da natureza. Filha de Ançã, qual o sonho iniciado no candomblé. Iemanjá. Iemanjá é a Senhora das Águas Senhora Claras, das águas, oceanos, né? Isso. E em Ançã, que é o nome do meu santo, de Matamba, da nação Angola, é a Senhora da Transformação, a Senhora das Tempestades, as que modificam, que faz a transformação. Então, a Umbanda e o candomblé são totalmente diferentes. A Umbanda tem uma incorporação. No candomblé tem o transe. Transe é quando a própria palavra já diz, né? Faz a pessoa, como é que fala, Lorenberg? A pessoa ela não entra em um estado inconsciente. Mas ela não é mais, não é... Não, ela não tem o controle da sua matéria. A incorporação na Umbanda, ela é inconsciente. A pessoa perde totalmente o controle da matéria, mas a consciência ela é ativa. Nós somos, dentro da religião de matriz africana, nós somos instrumentos mediúnicos. Nós Perfeito. somos pessoas que estamos ali trabalhando para o consagrado. Que joia. Tem uma música que eu acho linda, 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 linda. Eu tocava quando ainda em rádio, tocava muito ela, que é do Gilberto Gil, com participação da Clara Nunes, chamada Ijexá. Que eu acho até que houve um trabalho depois que a Clara Nunes morreu, houve um trabalho de produção após a morte dela, mas ficou linda. Tenta depois ouvir Ijexá, Filhos de Gandhi, Badauê, mas é linda, 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 linda. Conhece, não? Sim, Conhece? conheço. Não é perguntar se conhece, né? Perguntar mesmo, pode É perguntar. como se fosse nosso hino nacional, né? É mesmo? Assim, nós temos muitas cantigas, mas dentro da nossa religião nós temos as cantigas para os nossos orixás, as cantigas para os guias espirituais da Umbanda. Nós temos os nossos cânticos, o nosso grito de resistência. É mesmo? Sim. Olha só que bacana. Então, você entendeu, né? Preto Velho, Pombagira, Banda. Nós temos que também enfatizar e esclarecer. A parte negativa que a sociedade enxerga da religião, ela é porque a pessoa não conhece. Toda a parte negativa, seja dentro de uma religião, dentro de qualquer outro espaço, advém da pessoa não saber, não ter o conhecimento. E a gente não pode falar que a pessoa é ignorante, ou intolerante, ou isso, aquilo, se a pessoa não conheceu. Temos Verdade. que melhor conhecer, temos que tirar essa visão negativa dos cultos de matriz africana, temos que tirar esse olhar negativo sobre nós. E a informação é a melhor ferramenta para isso. Não é? Exatamente. Eu, por exemplo, pergunto muita coisa. Paulo, pergunta burra, dá 0 para ele. Não é porque pergunta, mas é porque a gente tem dúvida. Eu imagino que a minha pode ser a sua também, a de muitos. Lorenberg fez as perguntas que ele também não tinha dúvida, né? A gente está aprendendo. Então, aqui, alguém que está nos dando as informações, porque é alguém no meio, não é? Fala da Umbanda, fala também da Umbanda e do Candomblé, e a gente vai que vai. E de cultura, vamos falar de cultura. Ela compõe, inclusive, daqui a pouco, após o intervalo comercial, ela vem falando aqui de um evento que vai ter em Brasília, das mulheres pretas, negras, que vai ser agora, dia 25, daqui a pouquinho após o intervalo comercial, um instante só. Bem, cá estamos de volta com o nosso programa Opinião. Quero mandar um beijo carinhoso a todos que estão acompanhando a gente, inclusive nas redes sociais da gloriosa Mametos Navanju. Viu como é que eu sei falar? Aprendi rápido. A nossa Viviane, o pessoal está acompanhando lá, né? Tem um pessoal online lá. Sim, sim. A você que está acompanhando aí, como diria o Chaves, muito obrigado, verdade. É muito bom ter vocês aqui acompanhando a gente, não é? E se você quer, quem não conhece ainda, conhecer o terreiro lá da nossa gloriosa Mameto, a mãe
lá na Pedro Celestino, viu? E não é todo dia não, né, Mameto? Lá é todo dia não? A sessão lá é... O atendimento ao público, né, que é a gira aberta para a comunidade, é toda terça-feira. Terça-feira. Isso. Mas tem um trabalho social, antes de encerrar o programa, eu quero encerrar, antes de encerrar, eu quero que ela fale um pouco do trabalho social que é feito lá, por ela e a turma toda lá, né? A Isabela ajuda lá também, né? Sim. Ela fica só dando ordem lá, né? Ela tem cara que dá ordem, fica dando ordem, faz isso, faz aquilo. Não, ela ajuda também, né? Não, ela é meu braço direito, ela. Ó, que isso, hein? Olha só, tem uma marcha que vai acontecer agora na semana que vem. Eu gostaria muito que você dissesse aqui para o nosso telespectador. Antes, porém, eu quero dizer que a Mameto, ela também integra o Fórum de Mulheres Negras de Mato Grosso e é também do Comitê Compulsor da Marcha das Mulheres Negras 2025 e também compõe o Fórum Nacional de Mulheres Negras e é vice-presidente do coletivo Ágil, é isso? Ágil. E esse evento que vai ter semana que vem, fala um pouco pra gente. A Marcha das Mulheres Negras está sendo um movimento nacional. Estamos fazendo articulações em todos os cantos do Brasil para nos reunir atrás de luta, reparação social. Então, aqui em Cuiabá, quero mandar um abraço para as minhas manas do Fórum Nacional de Mulheres Negras, do Comitê Impulsor, ao qual eu faço parte, pela luta e pelas articulações que fizemos aqui no estado de Mato Grosso para levar nossas manas para Brasília. Nesse domingo, nossa concentração vai ser ali na Praça da Mandioca, onde nós vamos reunir, vamos sair 7 ônibus aqui. Eu sou responsável por um ônibus, onde eu vou levar 56 mulheres daqui, para a gente marchar em Brasília, em busca da nossa reparação, em busca da nossa voz e nossa valorização. Então, domingo, que horas? Domingo, a concentração? 7 horas da noite. 7 da noite. E a saída para Brasília vai ser quando? Domingo mesmo, a que horas? Noite. Nós vamos sair 7h30. 7h30 que nós vamos sair. Então, porque nós vamos concentrar a tarde inteira, né? Vai ser um movimento do final de semana inteiro. Aí, a partir das 2 horas, nós vamos já começar a nos reunir, porque nós temos atividades, roda de conversa com as mulheres negras, aquela parte de acolhimento. Porque quando fala de mulher negra, a gente tem que ter uma sensibilidade. Nós estamos levando mulheres que estão saindo do seu conforto para lutar, é uma militância. Então, a gente tem que fazer todo um preparo, né? Então, e o evento vai ser terça-feira, não é? Isso, dia 25, isso em Brasília. Dia 25 em Brasília, Marcha das Mulheres Negras. Um grande movimento, não é? E é importante esse movimento porque, além da parte simbólica, nós estamos todos do mesmo lado, aqueles que buscam por justiça social, principalmente, não é? Nós queremos que todos sejamos considerados iguais, não é? Sem distinção, sem conversa fiada de politizar a coisa. Vamos todo mundo, somos seres humanos, independente de cor, e sem fazer pré-julgamento também, porque, mas Umbanda, mas não Candomblé, mas não quero ser Pedro Velho. Não tem disso, gente. Procure conversar, procure saber, procure conhecer. Professor Lourenberg, por favor. Eu vou pegar carona nesta pergunta que o Paulo fez, e a senhora tão bem nos explicou dessa caminhada rumo a Brasília, e com certeza continuará a luta contra o racismo, a luta contra a injustiça social. Eu tenho aqui um trecho, eu vou ler, se a senhora me permitir. Eu encontrei esse trecho no livro Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que muito a calhar nesse momento que nós estamos conversando. Entre aspas, a tia e o sobrinho estavam num restaurante e a mesa e os garçons, as pessoas que atendiam, não deu a atenção devida a essa mulher que é negra. Aí vem a conversa. Tudo isso de ser sempre julgada pela cor da pele, a gente se acostuma. Contudo, a gente se acostuma quando você caminha na rua e as pessoas recolhem as bolsas
e mochilas. A gente se acostuma a chegar numa entrevista de emprego e fingir que não percebeu a cara desapontada do entrevistador. Com o passar dos anos, eu aprendi a me defender bem, aprendi a inventar estratégias de sobrevivência. O que você tem que compreender é que os homens negros sofrem suas violências e que as mulheres negras sofrem outras. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Se isso aqui, saindo da literatura, saindo de um romance de ficção, para a vida real, de fato, isso frequentemente acontece? Frequentemente. Nós lutamos todo dia por permanecer em pé. Todo dia nós temos um manifesto, uma palavra torta, um olhar torto. Nós temos que até saber como a gente vai se portar. A sociedade, ela tem um péssimo hábito, ela tem uma péssima construção sobre a visão da pele negra. Então nós lutamos por resistência o tempo todo. Quando eu me visto o meu traje, quando eu coloco minhas guias, quando eu coloco meu pano de cabeça e vou para a rua, todo mundo olha. E algo deveria ser natural. O Brasil é laico, sim, mas nós viemos de povos de matriz africana, nós viemos do povo negro. Por que nós, negros, nós temos que saber como entrar e sair? Porque a gente já entra sendo vigiado e a gente sai sendo culpado. Entre uma pessoa negra e uma outra pessoa de cor, o culpado é o negro. A nossa voz, ela sempre vai ser a última a ser escutada. Por isso que a reaparição na sociedade ela é necessária. Esse poema, ele retrata muito a vivência de hoje e não vai se calar daqui 10 anos. Tem que ser modificado. A nossa luta é para modificação, é por reparação. A sociedade tem que mudar a sua visão para a pele negra, para o indígena, pela cultura. Ela tem que ser valorizada, tem que ser enxergada de uma melhor forma. Nós, negros, estamos cansados de ser ponte de violência o tempo todo. Nós estamos cansados de ter que trabalhar para chegar vivo dentro de casa. A gente está cansado de ter que todo dia saber como falar o bom dia sem receber uma pedrada na porta da casa. Caríssima Mameto, vamos aqui recapitular historicamente a cultura cuiabana. Quem era? A Mãe Bonifácia era negra? Era, né? Mãe Bonifácia era negra. De malária que ela morreu, Lourenberg? Foi de quê? A Mãe Bonifácia, naquela área onde é o parque, ela acolhia os escravos fugidos. Mas era fugiam malária? E ela acolhia. Era malária, não. Ela morreu de uma doença que ela pegou essa doença das pessoas que ela acolhia, não é? Exatamente. E ela era de um coração enorme, assim. Não, daí, voltando aqui à minha pergunta. Mãe Bonifácia era negra? A Maria Taquara era negra? Não. Não, né? Não. Mas é quase próximo. Era também afrodescendente. Enfim, nós precisamos, eu acho que a gente precisava, a cultura cuiabana, do ponto de vista administrativo, devia capturar isso, trazer isso catalogado para virar informação para o nosso contexto histórico, tanto para o turista, para o consumo interno também, para as escolas, porque ninguém sabe. Mãe Bonifácia, quem foi? Ninguém sabe. Então, trazer a história dela. Há grupos, há instituições aqui dentro do estado de Mato Grosso que lutam pela valorização da história. A Mãe Bonifácia, ela é um exemplo de representatividade negra. Além de ser mãe, ela cuidou, ela preservou, ela escondeu. Então, a gente tem, sim, Marcos, exemplos históricos aqui dentro de Cuiabá. O problema não é fazer um catálogo sobre nossas referências. O problema é se vai ser levado até as fontes necessárias. Mas aí é que está o poder... O que talha o conhecimento, o que talha a nossa chegada. Está vendo? Vou só dar um exemplo só, querida. Estaríamos aqui falando com detalhes sobre isso, se tivesse o catálogo aqui. Eu acabei de perguntar para o Lourenberg, com as informações que eu tinha, essa questão da doença, eu sei que foi uma doença contagiosa, muito na época que ela contraiu,
ao ajudar, o coração era tão grande, não é? Então ela era muito aguerrida. Eu estaria aqui passando essa informação. Por isso que eu defendo o poder da informação. Eu falei catálogo como uma forma de trazer estratificado isso, para que as pessoas que estão assistindo aí nas suas redes sociais, pelo Canal 22, isso vai para a internet, possam ter isso no seu dia a dia. Ah, mãe Bonifácia foi aquela, a fulana foi aquela. Mas nós temos pontos também dentro do centro histórico, dentro de Cuiabá, que são pontos históricos de matriz africana, pontos de escravos, de comércio de escravos, ali Sim. na Praça da Mandioca, que foi o nosso Pelourinho, que foi ali. Ali tem casarões que foram mercados de escravos. É mesmo? Aí, ó. Sim, nós temos Maravilha. história aqui dentro de Cuiabá. Tem uma atividade que chama Rota da Ancestralidade, que faz os pontos históricos daqui de Cuiabá, que eles fazem uma caminhada para mostrar quais são os pontos turísticos daqui de Cuiabá, onde teve pontos de povos de matriz africana, onde teve pontos de escravos. Bacana isso, ó. Sim, Mas eu preciso... beijo para o Cristóvão, meu amigo. Cristóvão, manda um abraço, não dá beijo não, tá? Um abraço para você, Cristóvão. E ser amigo dela é meu amigo também. Então, eu acho que isso devia ser divulgado mais, né? Porque assim, você está me passando, eu não sabia. Eu sabia que a Praça da Mandioca era, sim, um centro que tinha referência Sim. a respeito. Quem está assistindo pode, eventualmente, não ter essa informação a miúde. Então, eu defendo que haja um trabalho mais difundido, que as pessoas possam levar isso para o contexto histórico e cultural também, o turismo também, turismo cultural, enfim. Eu não tenho mais tempo, eu só queria que você dissesse em quanto tempo, vamos ver aqui, em 1 minuto e meio, sobre o trabalho social que é desenvolvido lá pela nossa querida Mameto, que a gloriosa Isabela disse que ajuda, eu não sei, eu não estou lá para ver, mas ela disse que ajuda, mas eu sei, falando sério agora, ali na gloriosa rua do... Qual que é o nome da rua mesmo? Pedro Celestino. Pedro Celestino, número 391. É só perguntar onde fica ali a casa da Mameto, a mãe, que ela vai, a mãe Mameto, que ela vai, que vão te indicar lá. Que tipo de trabalho social que é feito lá? Nós, da família Inzovanju, nós trabalhamos com a sociedade em questão de letramento racial. Nós temos um projeto que é a Cozinha Solidária, onde nós fazemos comida para a nossa sociedade. Nós trabalhamos ali dentro, trazendo a sociedade para dentro do casarão, em questão de cultura, em questão de lidar com a nossa negritude, fazer com que conheçam a nossa cultura, a nossa religião de povos de matriz africana. Tudo dentro do casarão é voltado aos povos de matriz africana, é um ponto de base para os meus irmãos de matriz africana, para os meus irmãos de todas as culturas adentrarem e ter um lugar onde que possam cultuar a sua fé, a sua cultura e a liberdade de expressão. Ok. E as pessoas podem conhecer isso lá, é só de se dirigir a esse endereço que fica ali, 931, que você falou o número? 391. 391. Toquei as bolas aqui, né? Mas, e qualquer hora, de segunda a sexta? Isso, de segunda a sexta, horário comercial. A nossa rede social no Instagram é Inzovanju. Nós estamos ali para atendimento, nós estamos ali para sentar, para conversar, tanto acolhimento. Também eu gostaria de parabenizar hoje ao coletivo que faz a psicanálise de rua, que está fazendo 10 anos, que o meu amigo Cristóvão também faz parte. Então, junção de parcerias para fazer uma sociedade ter uma melhor visão. Então, nossa casa está aberta a semana toda, é só entrar em contato conosco, nós estamos para receber toda a sociedade. Joia, é isso. Querida Viviane Góes, satisfação enorme receber você aqui. Adorei o bate-papo de conhecimento, mas para quem é leigo, ou pelo menos eu era mais leigo no começo do programa, agora eu fiquei já por dentro das coisas aqui, né? Então, ali na Pedro Celestino tem um terreiro de umbandista e também candomblecista. Isso. Ali no 391. 391. E obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho que é desenvolvido lá, especialmente no trabalho social e no conselho também. Obrigada. Tudo de bom para você
e esse espaço segue a postos para bem informados. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o momento. Como eu disse, eu saldo a minha ancestralidade por poder ter me dado força de estar aqui com o poder de voz e dizer que nós estamos aqui por uma luta positiva. Abraço também para a Isabela, que está ali, a esposa da Mameto. Obrigado, viu, Isabela? Eu vou lá, para ver se você está trabalhando mesmo, e vou aproveitar e tomar um café lá e um pão de queijo, comer um pão de queijo. Lorenberg. Até amanhã. Olha, eu convidei aqui o Bruno Rios, que é o vereador, líder da prefeita Flávia Moretti, lá na Câmara de Várzea Grande. Ele topou. Amanhã vamos conversar então com o vereador Bruno Rios, lá de Várzea Grande, ao vivo. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.